Olá pessoal da 1801, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Eu sei que estão sentindo falta do exercício, já estavam prontos, mas eu tive um problema no computador e aí demorou um pouquinho. E agora eu estou enviando para vocês. A atividade que nós vamos fazer agora é sobre o crescimento da população mundial, certo? Vocês vão começar a entender os conceitos, algumas siglas, algumas regras, tá bem? Eu vou passar um texto e também os exercícios, ok? Então, vamos lá, vamos começar. A gente está começando aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aí, né, uma figura que representa a porcentagem, né, da população mundial de vários países que tem aí, né? Esses dados são de 2017, mas não fazem muito tempo, né? Mas estão aí para vocês verem. Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, Nigéria, Bangladesh, Rússia, México, Etiópia, Japão, Vietnã, Congo, Germânia, Tailândia, o Brasil também ali. O Brasil está com 2,8% da população mundial, que nós representamos. Tem as outras que não foram cadastradas, que estão ali, né? Outros 29,8%. Mas quais são os maiores, né? Que estão representados aí, que a gente consegue ver? China, né, com 18,5% da população mundial. Você vê que tem muita gente, né? Os chineses, né, estão bem representados aí mundialmente em relação à população. E o que vem atrás é a Índia. A Índia, né, é um outro espaço onde a população mundialmente cresce, né? Depois vem Estados Unidos, Indonésia, Brasil está lá, quarto, representando aí o quarto lugar aí, né? Mas é isso. Isso aqui é para vocês terem uma ideia da porcentagem que nós ocupamos no mundo, né, em relação ao crescimento da população, tá bem? Agora nós vamos sair e entrar no texto para a gente descobrir como funciona isso, quais são as siglas, né? Algumas palavras que são ditas, né, quando se trata dos estudos, né, sobre o crescimento da população, tá bem? Então vamos lá, vou mudar aqui. Entramos aí. Esse, na verdade, é o texto, né, que eu passo para vocês, né? Como se estuda a evolução da população. Primeiro entendemos as siglas e conceitos. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra para ficar melhor para vocês. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Isso ficou melhor um pouquinho, ficou, né? Assim vai ficar bem melhor. Então vamos lá. O que a gente entende, né, sobre demografia e recenseamento? Primeiro nós vamos entender todas as palavras lá. Demografia, a ciência que estuda a evolução e a distribuição da população humana. Depois, o recenseamento, né, aquele censo, aquela contagem que se faz a cada 10 anos para saber quanto aumentou da população, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é a cada 10 anos. Não sei como funciona nos outros países, mas geralmente eles têm um certo período para começar a entender como aumentou a população ou não. No Brasil, de 10 em 10 anos é feito, né, um censo, uma contagem, né? Então, aí o que eles estão dizendo, recenseamento ou censo, escolha de informações demográficas, econômicas e sociais sobre a totalidade da população de uma área definida. Então, quando chega um recenseador, né, uma pessoa que é responsável e é uma pessoa que é contratada pelo IBGE, o IBGE vocês já sabem o que é, a gente já falou sobre isso, né? Instituto Brasileiro do quê? Do quê? Quero que vocês... Eu vou colocar isso na pergunta, inclusive, para vocês, tá bom? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu já falei isso para vocês, mas está aí. E eu vou colocar isso na pergunta, porque vocês vão esquecer novamente. Eu espero que não. Mas vamos lá. Então, o IBGE, né, ele espalha pessoas pelo Brasil todo, né, para que essas pessoas vão de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, e eles chegam nas casas e eles perguntam, olha, quantas pessoas vivem nessa casa? Quantas mulheres? Quantos homens? Né?
Qual a renda salarial? Né? O que vocês têm de eletrodomésticos na casa de vocês? Tem geladeira? Tem televisão? Né? Vocês têm água encanada? Né? Vocês têm energia elétrica? Tudo isso, essas informações todas, eles pegam, né, para analisar como as pessoas vivem. E detalhe que eu não falei. Quando eles perguntam quantas pessoas são, é para saber quantas crianças têm, né? Quantos homens, quantas mulheres, para saber se aumentou, se diminuiu a população. E essas outras informações dos dados, né? Professor, mas ele quer saber se eu tenho uma televisão, quantas televisões eu tenho? Sim, é importante para eles saberem se a população está tendo acesso aos produtos, né, que são fabricados, para saber a renda, para saber o nível de vida que essa população vive. Né? Por isso essas informações são importantes, muito importantes. Ok? Aí que está, a importância do censo, aí está seguindo aqui abaixo, a importância do censo. Os censos permitem saber quantos somos, como somos, onde vivemos e como vivemos, né? E assim é possível, por exemplo, identificar o número de escolas, creches, hospitais, lares de idosos que são necessários e onde, né? O que quer dizer e onde? Olha, se eu vivo em São Paulo, né, e eu sei que aumentou o número de pessoas da terceira idade, né, eu sei que se essas pessoas não tiverem um certo atendimento de saúde, né, eles vão sofrer muito mais, né? Eu sei que se aumentou o número de crianças, né, para mais 1.000, mais 2.000 em determinado lugar, se existe escola, eu vou ter que melhorar essa escola, eu vou ter que aumentar criando outras escolas, né? Ou acaso se diminuir, eu sei que aquela escola, eu vou poder pegar pessoas de outros bairros para colocar naquela escola, porque eu sei que o número de crianças daquela região diminuiu. Então, essas informações, né, por isso que é importante o censo, são fundamentais para que os governos, as pessoas que administram aquela área, possam planejar no futuro, né? Se eu sei que está aumentando a minha população, né, a cada 10 anos, se ela está aumentando de 3, 5 milhões a mais, eu sei que eu vou ter que arrumar recursos para que essas pessoas, né, possam ter uma assistência, né? Se eu sei que está aumentando o número de pessoas que estão indo para a terceira idade, que daqui a 20 anos vai aumentar em 4, 5 milhões o número de pessoas que saíram, né, que não estão mais trabalhando, que vão se aposentar, eu tenho que, de certa forma, mover recursos para que essas pessoas possam ter uma assistência de saúde adequada, possam ter... Porque é diferente, né, você dar uma assistência de saúde, né, para uma criança do que para uma pessoa de terceira idade, né? Você precisa de um especialista naquela área. E será que, se eu não tiver essas informações, eu vou ter acesso, por exemplo, a um geriatra? Um geriatra é um médico especialista de pessoas de terceira idade, né? É uma especialidade e ele só estuda aquilo, quer dizer, não estuda outras coisas, mas ele estuda principalmente aquilo, ele se especializa naquilo para cuidar dessas pessoas que são acima de uma faixa etária. Então, para que, se eu for um administrador público, se eu sei que está aumentando o número de pessoas velhinhas, eu preciso, se eu tenho 2, 3 geriatras trabalhando em determinado hospital, eu sei que eu vou ter que aumentar, vou ter que contratar pessoas, vou ter que transferir pessoas de outros lugares para aquele lugar. E, ao mesmo tempo, né, se eu sei que está aumentando o número de crianças, eu vou precisar de médicos especializados só em crianças, médicos pediatras que cuidam de crianças até 14 anos, se eu não me engano. É assim que funciona. E é por isso que é importante, né, saber essas informações do censo, né? Agora vamos descendo aqui. Vamos para alguns indicadores, né, demográficos. Aí que está. Tem população absoluta, natalidade, taxa bruta de natalidade, índice sintético de fecundidade, índice de renovação
né, de gerações, mortalidade, taxa bruta de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, crescimento natural, taxa de crescimento natural, saldo migratório, pessoas que vão de um lugar para outro, né, crescimento efetivo, né, taxa de crescimento efetivo, esperança de vida, né, a nascença, né, índice de envelhecimento, aí tudo que a gente falou. Isso são, na verdade, indicadores. E aí vocês vão... Eu não vou ler para vocês, não. Eu estava explicando até agora aqui, porque o significado desses índices demográficos, né, de cada um deles ali, de população absoluta, natalidade, taxa bruta, estão todos aqui embaixo. Certo? Aqui, ó. População absoluta, natalidade, taxa de natalidade, fatores que explicam os valores baixos, né, das taxas brutas de natalidade. Então, esses significados todos estão aqui. E é importante que vocês leiam cada um deles, né? Tá? Porque na atividade que eu vou colocar daqui a pouco aqui para vocês, vocês vão ter que responder as questões com base nesse texto, certo? Índice sintético de fecundidade, né? O que é índice sintético de fecundidade, professor? O número de crianças está lá, o número de crianças em média, né, que cada mulher tem durante a vida, né? A vida fecunda, que vai de 15 a 49 anos. Eu acho que é até menor. Aqui está alto esse índice. Eu acho que a vida fecunda da mulher acho que vai até uns 38, 40 anos. Mas cabe aí. Se não for isso, vocês vão pesquisar e vão me dizer depois, né? Mas tem lá, ó, para que serve o índice sintético de fecundidade. Então, tem todos os significados aqui. E vocês, como sabem ler, vão ler e responder às questões que eu vou passar daqui a pouco aqui para vocês, tá bem? Olha lá, mortalidade, tá mamão com açúcar. Isso aqui tá muito fácil. Eu tive que pegar essas coisas todas, separar, porque estavam em alguns lugares que tinham uns textos grandes demais, né? Eu achei que ia cansar vocês, então separei tudo assim bonitinho, né? Bem resumidamente, porque é isso que está aqui mesmo, né? Vocês, se quiserem ir além, vocês podem, mas vocês têm que saber esse básico para entender outras questões sobre crescimento mundial, né? Tá aqui, ó. Porque a taxa de mortalidade infantil é um indicador de desenvolvimento, tá vendo? Por que essa taxa vai dizer se eu estou me desenvolvendo ou não, né? Se o país está desenvolvendo, né? Se a cidade está desenvolvendo, né? E para isso vai mostrar o que eu vou precisar fazer, né? Eu não vou ler não, tá? Ó, crescimento populacional, crescimento. Aí tem, ó, todas as siglas certinhos, viu? Muito simples. Ó, tudo que estava lá que eu falei para vocês, saldo migratório, crescimento efetivo, taxa de crescimento efetivo, né? É uma forma que eles colocam até para você poder calcular como eles fazem, ó. Tá vendo? Esperança de vida, a nascença. Deixa eu desligar esse telefone aqui. Bom, o que mais que tem de frente que eu possa... Disparidades dos valores de esperança de vida à nascença por sexo. As mulheres, sobretudo dos países desenvolvidos, apresentam uma esperança de vida à nascença superior à dos homens, devido às características genéticas, exercícios de profissão ou menor risco, hábitos de vida, em geral, mais saudáveis. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que as mulheres, né, nos países desenvolvidos, né? Quais são os países desenvolvidos que vocês conhecem? França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, né? Então, essas mulheres nesses lugares, o que está dizendo aqui, elas têm a possibilidade de vida mais longa do que os homens. Por quê? É muito fácil entender isso, né? O homem, né, entre aspas, por ser de certa forma
o gestor da família, né? O que gere, o que vai trabalhar, na maioria dos casos, né? Não quer dizer em todas as famílias. Tem famílias que é a mulher que cuida de tudo, que faz, que trabalha, que faz, né? Mas nessa sociedade, que de certa forma tem essa característica machista pelo mundo, o homem, na verdade, é o que vai gerir, é o que gere, né, a família. É o cara que trabalha e leva as coisas para casa, o dinheiro para comprar as coisas. Geralmente a esposa, também que é trabalhadora, cuida de casa, cuida dos filhos, educa os filhos. Isso é um trabalho muito importante. Mais importante, às vezes, do que o trabalho externo, né? E as pessoas não veem isso. E muitas mulheres, inclusive, além de trabalhar em casa, fazer a educação do filho, ainda trabalha fora. Ela tem jornada dupla, tripla, né? Trabalha, às vezes, até a noite para deixar tudo pronto para outro dia ela ir trabalhar, ela tem que voltar. Então, a mulher trabalha muito mais que o homem. Mas aqui está dizendo que, na maioria das vezes, nesses casos, né, dependendo do trabalho, às vezes são trabalhos muito pesados, o homem corre muito risco e a mulher corre menor risco. Por isso que, dentro dessa análise que eles fazem aí, né, a longevidade da vida da mulher é maior do que a do homem, né? Até porque, se você pegar os moleques, pega a molecada de 15 anos, 16 anos, ficam se arriscando, fazendo mil coisas aí, enquanto as garotas estão mais tranquilas, não são bobas, né? Ficam lá mais tranquilas, e os outros não, ficam aí andando de moto, sem capacete, sem nada, aquela coisa toda. Então, isso mostra, né, que essa loucura, ou às vezes mesmo o trabalho, né, que às vezes é maior, às vezes, né, leva a essa ruptura muito mais rápido da vida de um homem do que da mulher, né? Além de outras coisas, o hábito que eles estão dizendo, hábitos em geral, né, das mulheres são mais saudáveis, dos homens não são muito não, né? Quando passa de certa idade, passou dos 18, já quer ficar curtindo com os amigos, né? E aí aprontam muito mais, enquanto a mulher é muito mais esperta, fica mais ligada no futuro, né? Bom, mas os homens também têm homens inteligentes, né, que não dão bobeira. Mas isso está comentando sobre isso, a disparidade dos valores, né, em relação à esperança de vida, né, entre os sexos. Okay? Índice de envelhecimento, estrutura etária da população, conceitos importantes. Aí está dizendo o que é estrutura etária, o que é uma pirâmide etária, lembra? Pirâmide. E aí vai mostrando, de acordo com a altura dela, essa estrutura etária, né? Eu vou ver se eu coloco no próximo, né, uma pirâmide, a gente vai só analisar essa pirâmide, tá? Porque é fácil, tem no livro também, se vocês olharem lá, vocês vão ver, né? A base da pirâmide vai dizer se é maior ou pequena, mas as faixas, né, as faixas de idade, né? Eu posso pegar aqui no Brasil, a pirâmide no Brasil é quase que o contrário agora, né? Nós estamos aumentando muito o número de pessoas que estão indo para a terceira idade, e a nossa base, né, que deveria ser maior, que seria um número de pessoas mais novas, ele está ficando pequeno. Está ficando pequeno. Então, isso mostra o quê? Que o nosso país está envelhecendo mais e não vai ter jovens para ocupar, né, alguns postos de trabalho. Isso preocupa muitos governos, porque aumenta o imposto que tem que retornar para a população, por exemplo, de previdência, né? O sujeito pagou, né, a seu imposto durante a vida toda, e quando ele se aposenta, que ele não vai mais trabalhar, o governo tem que dar o retorno para ele e pagar a sua aposentadoria. Mas esse dinheiro, né, ao mesmo tempo ele vai e volta, né? Porque os mais novos trabalham, pagam esse imposto para o governo, né? Aí ele pega esse dinheiro e tem que pagar os mais velhos para eles, né, que estão aposentados, que não trabalham mais. Só que, como tem um número pequeno de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, e o número de pessoas que saíram do mercado de trabalho é maior, o que acontece? Às vezes não tem caixa para pagar, né, essas pessoas que estão sendo aposentadas. Não tem também porque o governo andou gastando onde não devia, porque deveria ter muito dinheiro.
E aí eles ficam fazendo essas reformas de previdência aí, né, para dizer que, olha, só assim a gente vai conseguir pagar os aposentados. Essas histórias a gente conhece. E vocês vão conhecer mais além, porque vocês vão entrar no mercado de trabalho também, né? E vão ter que pagar esses impostos também. Isso faz parte da cidadania, isso faz parte, né, da vida em sociedade, né? E vamos lá. Estrutura etária, grupos etários, aí ó, grupos etários, jovens de 0 a 14 anos, adultos de 15 a 64 anos, idosos de 65 anos para frente, certo? Consequências socioeconômicas, estrutura etária do jovem, estrutura etária idosa, políticas demográficas, né? Políticas natalistas, tem como objetivo a natalidade. Alguns países, no caso, principalmente europeus, né? A França, a Alemanha e outros, né? O que estava acontecendo? Eles chegaram a um ponto como o Brasil, né? Tinha muito mais pessoas velhas do que pessoas jovens para ocupar os postos de trabalho. E isso traz consequências para o país, né? Porque como que ele vai gerar, né, riqueza se não tem pessoas trabalhando? O que gera riqueza parece que não, queridos, mas é a mão de obra de cada um, de cada trabalhador. É isso que gera riqueza. Não é a empresa. Se a empresa não tem ninguém trabalhando lá dentro, né, não tem a nossa mão de obra, né, ela não vai gerar nada, ela vai ficar parada lá. Então nós, trabalhadores, geramos riquezas. E lá, como eles estavam sem esses trabalhadores, o que acontecia? O governo começou a incentivar, né, as pessoas a terem filhos, né, para aumentar a taxa de natalidade do país, para que tivesse pessoas mais novas e o país, né, pudesse ter pessoas no seu futuro que pudessem ocupar esses postos de trabalho, né, e o país crescer, né. Então, esse incentivo, né, tem alguns países do mundo que fazem isso. Por exemplo, a Austrália, né, se você casa na Austrália, o governo, né, pelo menos era um tempo atrás, quando eu cheguei lá e conheci e soube algumas coisas sobre isso. Se você casa, o governo te dá uma casa e te dá um salário semanal logo no início, até você se estabilizar. Então, isso é um incentivo o quê? Aumentar o número da população, né? Ele quer que você tenha filhos, e aí ele dá uma ajuda para o filho, né? Para começar ali no início também, né? Por quê? Ele se incentiva porque lá a Austrália tem um número muito pequeno de habitantes, um país imenso, mas um número pequeno de habitantes. Então eles têm que aumentar essa taxa de natalidade para aumentar o número da população. E aí acontecem esses incentivos, né, de natalidade. O contrário de outros países, que vem aqui embaixo, antinatalista, políticas antinatalistas, é como aconteceu em alguns países que são muito populosos, como a China. A China começou a controlar o número de pessoas que nasciam durante uma época. Eu não sei agora como está, mas provavelmente ainda você só podia ter um filho por família. Então muita gente tinha filhos e escondia, né? Isso aconteceu muito, né? Por que eles proibiam ter muitos filhos? Porque vocês viram, né? Aquela porcentagem que eu mostrei para vocês no início. É um número imenso de pessoas, né, que vivem lá e que cresceram lá. A população da China é imensa, é grande, né? Depois vem a Índia também, que é grande, grande. Então, nesses países que tem muita gente, eles costumam criar essa política antinatalista, né? Distribuição, o que acontece? Distribuição gratuita de contraceptivos, né? O que são esses contraceptivos, né? Tem desde o preservativo, que é o comum, né, que é a camisinha, que todos sabem, né, camisa de Vênus, mas tem também comprimidos que eles distribuem em vários lugares, né? No Brasil já teve uma política assim, tem essa política, mas não chega a ser uma política antinatalista, é uma política porque nós estávamos tendo um número muito grande de transmissão de doenças sexuais, né, com AIDS e outras mais. Então se começou uma política para distribuição, né, de alguns produtos que de certa forma são anticonceptivos, mas também que evitavam a transmissão, né,
dessas doenças, né? Bom, mas aí vocês vão ler aí, que eu quero que vocês leiam, né? Que não é difícil para compreender, e vocês vão, a partir do que está escrito aqui nesse texto, né? Vocês vão responder as questões, né? Que vai vir daqui a pouco, porque agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pequeno filme para que vocês possam entender o crescimento da população mundial, tá bom? É legal, é curto, pequeno, e vai ajudar vocês a compreenderem um pouco mais aquela figura das porcentagens que eu coloquei lá na frente para vocês, tá bom? Um minutinho aqui. Desculpa a demora, mas é que tá cheio de janela aberta aqui e aí fica complicado. Olha, eu vou pegar esse aqui, peraí. Então, vamos lá? Começou. Um ambiente é um sistema de seres vivos. E esta Terra é o nosso ambiente. A capacidade do nosso ambiente para proporcionar espaço, para produzir alimentos e para fornecer energia é limitada. Os seres humanos prosperam em menos de 17% da superfície da Terra e apenas cerca de 4% irão crescer culturas. Dependemos desses recursos limitados para nossa sobrevivência e ainda estamos aumentando nossa população como se fosse infinita. Este fato está no centro dos nossos problemas ambientais. Neste mapa, mostraremos o crescimento populacional a partir do primeiro ano da Era Comum ao presente e projetar nosso crescimento no ano de 2050. Concentrações populacionais serão indicadas por pontos e cada um representará 1 milhão de pessoas. Em áreas onde as pessoas estão espalhadas e não vivem em concentrações de 1 milhão, os pontos serão colocados no meio de sua gama aproximada. Referências históricas serão fornecidas por imagem e o texto na parte inferior da tela. Ficou fácil de entender então, né? Nada ainda, hein? Só tem aquele pontinho lá que representa, né, a população indígena que vivia aqui. Isso na América toda ali, tá vendo? Toda a América, desde essa base aqui da América Latina, América do Norte, lá Estados Unidos. Estão vendo? Só tem pouquinhos pontinhos. E a Europa já tem um pouco mais de pontos lá, né? Você pega o outro lado da Ásia, olha a Ásia como tá cheio de pontos lá, né? Do lado direito lá. A África tem poucos pontinhos ainda, não era explorada ainda, né? Era mais a população local. Aí já começou a aumentar, ó, outros pontos, tá vendo? Na América Latina ali, 3 pontinhos na América Latina só, que representa os índios aqui no Brasil e também os índios que viviam lá naquela área ali do Peru, né? Ó, aqueles pontinhos lá em cima no México ali também são aquela população indígena que vivia ali. E também nos Estados Unidos ali em cima já tem uns pontinhos ali, ó, representando também os índios da região. Mas nenhum europeu chegou aqui, ó, a princípio. Era só a população local mesmo, né, que a gente consegue ver aí. Na África também começou a aumentar o número ali, né, mas por enquanto, né, são só grupos de população local. Mas se a gente vê a Ásia, meu Deus, a Ásia já estava super populosa, né? E ó, estamos em 1230, ó, 250, 260. Ainda não tinha vindo ninguém da Europa para cá ainda. Vai começar a chegar, acho que lá pela partir de 1400 e pouco, ó, agora vai começar a chegar o povo da Europa para cá. E vai começar a chegar ali na América Central, né, e América do Sul. Vai começar Estados Unidos, naquela área. Aí, ó,
1.600 e pouco. Eles começam a anotar, ó um pontinho ali no Rio de Janeiro, praticamente. Não, Rio de Janeiro não, ali na Bahia, mais ou menos. Já cresceu ali. Ou é Bahia por ali. Já começou, já tem 1 milhão de pessoas. Agora tem 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. Isso já de imigrantes. 3, 4, começou a aumentar lá, ó. Já tem uns... Ele falou que cada pontinha era 1 milhão, já tem mais de 20 milhões ali, pelo visto. E tá aumentando. Ó, já é a nossa época agora. 80, 90, 2000. Aí vocês nasceram. Ó. Olha até 2050 que vai ser, hein? Viu? Nossa população deve crescer para 10 bilhões até o final deste século. E o tamanho da Terra permanece o mesmo. Retardando o crescimento da população humana e reduzindo o uso dos recursos naturais, reduz o impacto sobre o planeta. Através das decisões que tomamos sobre os nossos estilos de vida, nossos números e nosso consumo, podemos ajudar a preservar a saúde e a beleza da nossa casa. E aí, pessoal, gostaram desse filme? Ele mostra bem como vai ser essa evolução, né? Imagine 10 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Esses recursos vão vir de onde, né? É claro, parte vai sair do Brasil, porque o Brasil é um país agrícola e produz muita comida que vai para o mundo todo, né? Mas o planeta, será que consegue suportar essa devastação que estão criando? Você acha que eles conseguem, que o planeta vai conseguir sobreviver com essa quantidade de desgaste que ele está sofrendo? Se faz buraco para tirar os minérios para poder construir computadores, para construir carros, para construir casas, né? E se usa um computador, daqui a um ano e pouco ele já vai estar obsoleto, vai ter que jogar fora. E aí, esse produto que foi tirado, que foi produzido, né? E os plásticos que são usados, que são jogados no mar, que são jogados na rua, que são jogados nos córregos, que vem do petróleo? O planeta, ele não está suportando isso, né? O planeta está pedindo, o planeta está pedindo para ir para a UTI, né? Porque ele não consegue mais sobreviver. E essa mudança só vai acontecer a partir das nossas atitudes, porque a população vai continuar crescendo, né? E aí, o que fazer? É mudar os hábitos, mudar as atitudes, né? Para que nós possamos viver um pouco mais e melhor, né? Ok? Espero que vocês entendam o recado. Agora eu vou colocar os exercícios que vocês vão fazer aqui, bem? Vamos lá. Tem que abrir, que eu fechei aqui, só um minuto. Abriu. Aqui o exercício que vocês vão fazer, correto? É bem simples. É isso aqui. Será que eu aumento um pouquinho? Já aumentei. Aumentei? Entendeu? É muito grande. Aqui já dá para entender. Então esse exercício a base para vocês respondê-lo vai ser aquele texto que eu passei para vocês, né? E aí eu quero que vocês coloquem um nome, a data, tá? A escola, tudo certinho, como vocês já sabem. Porque depois na volta eu vou recolher os exercícios. Eu vou recolher e vai valer nota, né? Não pense que aqueles que estão me mandando agora já vai ter uma nota a mais. Aqueles que só me entregarem depois, claro que não vai ter a mesma nota, né? Porque não se preocuparam, né, em fazer no tempo correto, né? É isso. Tem que ser justo, né? Alguém que está se esforçando para fazer agora já me entrega. Eu estou guardando uma pasta digitalmente e depois eu vou querer ele num papel, certo? Para consolidar essa nota,
Isso é importante. Claro, tem uns que estão com dificuldade de internet. A gente vai fazer todas as considerações, porque aqui também ninguém é injusto, né? Vocês sabem como que eu trabalho. Então, pessoal, aqui o exercício, né? Vamos lá. Exercício sobre a evolução da população. Vocês vão ler isso, né? Ó, aqui tem um gráfico que está considerando a evolução da população mundial, né? A partir dessa figura aí embaixo. Aí nós temos, logo na base dele ali, né? Nessa base, aqui 1450, 1550, 1650, 1750, 1800, 1900, 1950, 2000, né? E aqui, né, a gente sobe aqui, tá vendo essa linha aqui, tá fazendo subindo, tá? Sobe assim, e aqui a câmera, ela sobe assim, né? Aí está mostrando justamente a evolução do número de pessoas, né, no mundo, de acordo com esses anos que estão aí abaixo, 1000, 1400, 1500, 1600, 1700 até o ano de 2000. Como vocês viram esse filme agora há pouco, né? Lá mostra exatamente, de acordo com o ano, a evolução da população no mundo, né? Depois tem a pergunta, refere-se à variação global da população mundial? Esse mapa, né? Esse mapa não, essa figura? Sim, né? De que forma? Expliquei. De que forma? Posso até colocar aqui, vou escrever aqui, ó. Sim, eu não quero que responda só sim, né? Como que ele mostra isso? Como que o gráfico mostra isso? Ok? Para responder aí embaixo. Pode ser duas linhas, eu coloquei uma, pode ser duas. Então, deixa eu salvar aqui. Depois eu vou mandar para vocês e tá certinho, certo? A segunda questão, 1.2, indica o período de evolução da população mundial, né? Regime demográfico primitivo, revolução demográfica, explosão demográfica, que corresponde a cada uma das seguintes afirmações. A população aumenta a um ritmo explosivo? De que tempo em tempo? A população aumenta em um ritmo mais lento? Aí dá para verificar aqui no gráfico quando o ritmo era lento e depois quando o ritmo foi explosivo. Subiu, né? Rapidamente, né? Ó, dá para a gente ver pelos anos ali, né? Ok? Período caracterizado por elevados valores das taxas de natalidade. Elevados valores das taxas de natalidade, né? Então, quer dizer, os valores que vão aumentando, né? Grande diminuição da taxa de mortalidade em virtude dos apoios internacionais, níveis de alimentação, medicamentos e vacina. Porque chega um momento, naquele filme vocês vão ver inclusive isso, onde a população mundial tem acesso ao quê? A um novo tipo de medicina, né? Onde saiu daquela época mais artesanal e foi para uma época mais moderna, com tecnologia, com vacinas, com remédios. O que acontece? A população vai morrer menos, né? Por quê? Não vai ficar doente por qualquer coisa, porque já se vacinou, né? E aí a tendência é mudar esse tempo de vida das pessoas, né? A longevidade fica maior, né? As pessoas vivem muito mais. Um exemplo, sabe quantos anos tem a minha mãe? Minha mãe tem 95 anos. Ó, isso, imagine na década anterior, não, que já tinha, mas na outra, né? Vamos pegar no século XIX, era possível? Não. No século XIX as pessoas viviam 40 anos de idade, já era velho. 50 então já era avô, bisavô, né, e morria. Eram poucos que chegavam a 70 anos. Né? Então, para você ver. Por que mudou isso? Mudou porque as tecnologias que envolvem a medicina, a alimentação e outras coisas mais, né? Até moradia, saneamento básico, essas coisas tudo mudou. Então isso influencia inclusive essa mudança e esse crescimento da população. Estou falando isso, mas não estou respondendo diretamente não, isso é para vocês terem uma ideia e ajudar um pouco mais, certo? Vamos lá.
o acentuado crescimento populacional preocupa cada vez mais a humanidade. Por que preocupa? O filme está dizendo. O que cresce a população, né? Falta de recursos no mundo, por quê? Porque está aumentando a escassez. Né? A Terra, que eu falei, a Terra está pedindo para ir para a UTI, porque ela não tem mais de onde tirar coisas para poder sustentar, né, o hábito de vida do homem. É isso. E nós estamos incluídos nisso. Ok? Então, isso tudo, se vocês olharem, analisarem tranquilamente, vendo o filme e lendo o exercício, vocês vão conseguir responder. Tá bom? Então, eu coloco umas palavras aqui, ó, completo texto com as seguintes palavras: inferior, negativo, taxa de mortalidade infantil. E aqui nesse texto aqui, ó, coisa de terceiro ano primário, quinto ano primário. Vocês vão colocar as palavras aqui. Correto? Facinho. Indique 5 fatores que justificam a descida da mortalidade nos países em desenvolvimento. Descida da mortalidade, a queda, né? Vamos trocar isso aqui, isso é ridículo. Queda. Queda da mortalidade. Salvar. Acabei de dizer para vocês agora há pouco, né? Então, lembrem, é só ver o filme, é só ver esse filme também, escutar o que eu estou falando, que não vai ser difícil para responder essas questões. Ok? Vem aqui. Nos países desenvolvidos, tá? A taxa de natalidade tem permanecido baixa nos últimos anos. Nós já falamos isso. Não vou repetir, não. Assinale com X os fatores que justificam esta situação. Predomínio da população jovem, né, progressiva entrada de mulher na vida ativa. Na vida ativa é no trabalho, né? Trabalhar, né? Desenvolvimento do planejamento familiar, né? Toda família, né? Isso é importante, que as famílias tenham um planejamento familiar para saber, olha, vamos ter tantos filhos, então nosso orçamento tem que ser tanto para que a gente possa oferecer para eles, né, uma educação, coisas básicas, né, que a gente precisa, uma boa alimentação, né, entretenimento e outras coisas mais. Né? É isso. Quando você tem um planejamento, você pensa no futuro. Todo planejamento pensa o quê? No futuro. Como que eu vou me comportar ali na frente a partir das coisas que eu tenho? Então, se eu sou bilionário, até as pessoas vão planejar para mim. Não pense que eles não planejam. Eles planejam sim, né? Porque eles sabem, eles vão querer saber onde eles vão gastar. Né? Ok? Então vamos à frente. Está tudo aí, está muito mole. Olha aqui. Porque a taxa de mortalidade infantil é um indicador de desenvolvimento. Explique o que significa e para que serve o índice sintético de fecundidade. Explique o que significa o termo população absoluta. Essa da população absoluta está logo no início do texto lá, se vocês verem, tá bom? É isso, galera. Acabamos. E eu acho que isso vai ajudar bastante vocês a responder, né? Tá bom? E olhem no livro também, que no livro tem todas essas coisas aí. Só que lá vai ser ler um pouquinho mais. Aqui eu fiz de forma resumida, mas vocês têm que consultar o livro. Tá? Até porque um dia desses eu vou lá na escola, vou pegar os livros e vou começar a me basear um pouco mais nele também aqui. Tá bem? Então valeu. Eu tô com saudade de vocês. Espero que todos estejam bem. Né? Logo, logo a gente volta. E guardem os exercícios, tá? Beijo grande para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.